Quando nós estudamos a teoria tripartite do delito, nós vimos que, além do fato de ser típico, é necessário que ele também seja ilícito e culpável. Hoje, nós vamos tratar da ilicitude do fato, em que consiste e quais são as suas causas excludentes. Sabemos que o ilícito é o ato que contraria o ordenamento jurídico, ou seja, tudo aquilo que coloca em xeque a ordem normativa, a ordem jurídica como um todo. O direito considerado como um ordenamento jurídico deve ser considerado como um todo integrado, orgânico e lógico, de tal maneira que o direito não poderia, ao mesmo tempo, autorizar uma conduta e puni-la com uma pena. De tal maneira que, considerando a teoria finalística da ação, nem sempre alguém que pratique um fato típico, por exemplo, um homicídio, terá praticado efetivamente um ato ilícito, uma vez que algumas hipóteses permitem, no ordenamento jurídico brasileiro, que um homicídio possa ser praticado, por exemplo, em legítima defesa. Nesses casos, nós temos que tratar das excludentes da ilicitude, ou seja, normas penais permissivas descritas no artigo 23 e uma norma penal permissiva que não está escrita em lugar algum, que autorizam o intérprete a remover do caráter ilícito do fato antes considerado típico. É claro que sempre que nós estivermos falando de um fato típico, nós temos por pressuposto que ele será também ilícito, uma vez que o legislador optou por inseri-lo no rol das condutas proibidas. É claro que na maior parte das vezes o homicídio será um fato típico e ilícito, porque contraria o direito como ordenamento. É claro que ao estabelecer a conduta do furto, o legislador quis dizer com isso que esse fato é banido da esfera jurídica. Mas nem sempre isso se confirmará. Eis que nós temos um instituto chamado de excludentes da ilicitude, e esses excludentes da ilicitude devem ser levados em consideração como elementos capazes de retirar o caráter ilícito do fato. E retirado o caráter ilícito do fato, dentro da nossa teoria tripartite do delito, nós temos que o fato será lícito e, portanto, não poderá ser considerado crime, embora ainda seja típico e ainda possa efetivamente ser considerado culpável, dentro dessa dogmática da teoria tripartite do delito. O que eu gostaria de considerar com vocês é que as hipóteses escritas no artigo 23 do Código Penal, elas tratam de maneira abrangente as causas excludentes da ilicitude. Nós temos 4 causas da excludente da ilicitude descritas na norma penal, e aí nós podemos chamá-las de típicas, e uma causa supralegal de excludente da ilicitude. As causas de excludente da ilicitude que tem descrição no artigo 23 são 4, a saber, a estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. O artigo 23 assim dispõe: não há crime quando o agente pratica o fato 1. Em estado de necessidade, 2. Em legítima defesa e 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Perceba que a 5ª causa de exclusão da ilicitude mencionada por mim não se encontra nesse rol do artigo 23. E é por isso mesmo que nós a chamamos de causa supralegal. Ela não se encontra descrita na lei. Trata-se de uma intelecção, uma interpretação do ordenamento jurídico que convém aos juristas tratar quando, nas hipóteses em que o ofendido tenha de fato consentido com a agressão. É claro que falando assim parece que a coisa fica muito rara de acontecer. Mas imagine a hipótese em que alguém disponha livremente de sua integridade física para participar, por exemplo, de um programa de auditório. Eu não sou particularmente nenhum fã desse tipo de programa, mas imagine vocês que uma pessoa participe de um programa do tipo Perguntas e Respostas, muito populares nos anos 90, quando eu me criei com esse tipo de entretenimento absolutamente saudável na televisão brasileira, e que quando a pessoa errava a pergunta, ela recebia uma torta na cara. Evidentemente que se alguém passando por você na rua quiser brincar de maneira jocosa de acertar uma torta na sua cara, evidentemente que isso pode configurar-se um delito de injúria, sobretudo se houver lesão, inclusive injúria real, na qual poderiam haver até lesões corporais, dependendo da intensidade da brincadeira, por assim dizer. Mas perceba que alguém que tenha consentido inicialmente com a prática de uma conduta que poderia ser considerada como injuriosa, ou seja, ofensiva à dignidade ou decoro, não poderia, depois de autorizada, depois de consentida essa
ação inicialmente típica e atribuir um caráter ilícito a esse fato. O consentimento do ofendido exclui a ilicitude quando se tratar de bem jurídico disponível. Evidentemente que nós não podemos considerar, por exemplo, que o consentimento do ofendido possa extrair a ilicitude de fatos típicos praticados com o consentimento do ofendido, mas quando se trata de bens jurídicos disponíveis. Por exemplo, no caso da eutanásia. Nós não poderíamos considerar essa hipótese de homicídio como algo que tivesse contado com o consentimento de ofendido para excluir a ilicitude, pois no entendimento jurisprudencial e doutrinário brasileiro, a vida é um bem jurídico indisponível. E aí, efetivamente, o consentimento do ofendido estaria limitado às hipóteses em que o bem jurídico pudesse ser da livre disposição da vítima. Nesse caso, né? Não se poderia falar em vítima em sentido estrito, uma vez que ela teria consentido com o ato e, portanto, esse ato deixaria de ser considerado ilícito, e não sendo ilícito não será crime. Mas, efetivamente, que quando há o consentimento do ofendido, por exemplo, em práticas sexuais BDSM, né? Uma pessoa vai lá e consente que a outra, por um desejo seu, possa lhe dar tapas no rosto, dizer palavrões, ou efetivamente outras práticas sexuais que possam efetivamente causar algum tipo de lesão corporal ou até algum tipo de ofensa ou dignidade ao decoro, por assim dizer, né? Temos que lembrar que o legislador de 1940 está tratando o decoro aqui como aspectos de uma normatividade que já não representa mais o que nós entendemos como tal. Muitas vezes aquilo que poderia ser considerado como uma ofensa ao decoro não será efetivamente porque tudo muda, o tempo muda, né? De fato, uma pessoa pode consentir com práticas BDSM, não é à toa que nas sex shops, lojas online, chicotes, algemas e todo tipo de apetrecho sexual erótico é colocado à disposição das pessoas. Então, evidentemente que se uma pessoa consente com uma prática que envolva lesões corporais ou até mesmo ofensas à sua dignidade ou decoro pessoal, como xingamentos, tapa no rosto, isso não teria efetivamente qualquer efeito legal do ponto de vista do delito, porque embora o fato pudesse inicialmente se configurar como uma lesão corporal leve ou algo do tipo, nós não poderíamos considerar o fato criminoso porque o consentimento do ofendido retira a ilicitude. E a ilicitude é, como nós sabemos, um dos pilares da teoria tripartite do delito, ou seja, se o fato não é ilícito, ele não poderá efetivamente ser considerado como crime. Por outro lado, nós temos que considerar sempre que o excesso punível é algo que tem que estar no horizonte de inteligência do operador do direito. Por quê? Porque toda e qualquer excludente da ilicitude está submetida à razoabilidade dos meios e à não excessividade do empenho na causação da lesão. Mas esse é um tópico que nós trataremos no próximo vídeo.